Audiobook do livro Caminho para a Saúde, um livro de Seth por Jane Roberts. Capítulo 7. O estado da infância em relação à saúde e dicas para os pais. 13/5/84. Iniciaremos o próximo capítulo, que se chamará O estado da infância em relação à saúde e dicas para os pais. Para os adultos, as ideias de saúde e doença estão intimamente conectadas com crenças filosóficas, religiosas e sociais. Eles são ainda mais emaranhados com conceitos científicos e com a ciência e com a visão científica da vida em geral. As crianças, no entanto, são muito mais inocentes e, embora respondam às ideias de seus pais, ainda assim suas mentes estão abertas e cheias de curiosidade. Elas também são dotadas de uma resiliência e exuberância quase surpreendente. Elas possuem um amor inato pelo corpo e por todas as suas partes. Elas também sentem um grande desejo de aprender tudo o que puderem sobre suas próprias sensações físicas e capacidades. Ao mesmo tempo, as crianças, em particular, ainda possuem um sentimento de unidade com o universo e com toda a vida, mesmo quando elas começam a separar-se em certos níveis da totalidade da vida para ir sobre a deliciosa tarefa. Vendo-se como separados e distantes de todos os outros indivíduos, eles ainda retêm uma compreensão interior e uma memória de ter experimentado uma vez uma unidade com a vida como um todo. Nesse nível, até a doença é considerada simplesmente como parte da experiência da vida, por mais desagradável que seja. Mesmo cedo ainda na idade, as crianças exploram com alegria todas as possibilidades de todas as sensações possíveis dentro de sua estrutura, tanto dor quanto alegria, frustração, bem como satisfação, e ao mesmo tempo sua consciência é impulsionada pela curiosidade, admiração e alegria. Elas pegam suas primeiras ideias sobre saúde e doença dos pais e dos médicos e pelas ações dessas pessoas para o seu próprio desconforto. Antes mesmo de poderem ver, as crianças já estão conscientes do que seus pais esperam delas em termos de saúde e doença, para que os primeiros padrões de comportamento sejam formados aos quais eles reagirão então na vida adulta. Por enquanto, falaremos de crianças que possuem uma saúde normal, mas que também podem ter algumas doenças habituais da infância. Mais tarde, discutiremos crianças com condições de saúde excepcionalmente graves. Muitas crianças adquirem maus hábitos de saúde através de práticas bem intencionadas que vêm de erros de seus pais. Isso é particularmente verdade quando os pais, na verdade, recompensam uma criança por estar doente. Nesses casos, a criança doente é mimada muito mais do que o normal, recebe atenção extra especial, ganha iguarias como sorvete, liberam-se de algumas tarefas comuns e de outras maneiras são encorajadas a pensar em crises de doença como tempos de atenção especial e recompensa. Não quero dizer que as crianças doentes não devam ser tratadas com bondade e talvez um pouco de atenção especial, mas a recompensa deve ser dada para a recuperação da criança e esforços devem ser feitos para manter a rotina do jovem o mais saudável possível. As crianças muitas vezes sabem muito bem as razões de algumas das suas doenças, pois muitas vezes aprendem de seus pais que a doença pode ser usada como um meio para alcançar um resultado desejado. Frequentemente, os pais escondem esse comportamento de si mesmos. Eles deliberadamente fecham os olhos para algumas das razões de suas próprias doenças e esse comportamento tornou-se tão habitual que eles não são mais conscientes da sua própria intenção. As crianças, no entanto, podem estar bastante conscientes do fato de que desejam ficar doentes para evitar ir à escola ou fazer algum exame ou um temido evento familiar que se aproxima. Eles logo aprendem que tal autoconhecimento não é aceitável, então eles começam a fingir ignorância, aprendendo rapidamente a dizer a si mesmos que um bug ou um vírus ou que pegou um resfriado aparentemente sem motivo algum. Os pais frequentemente promovem esse comportamento. Alguns estão simplesmente muito ocupados em questionar uma criança sobre sua própria doença. É muito mais simples dar a uma criança uma aspirina e mandar uma criança para a cama com um refrigerante de gengibre e um livro para colorir.
Infelizmente, tais procedimentos roubam da criança um importante autoconhecimento e compreensão. Eles começam a se sentir vítimas disso e daquela desordem. Como eles não têm ideia de que eles próprios causaram o problema para começar, então eles não percebem que eles próprios possuem o poder de corrigir a situação. Se eles estão sendo, entretanto, recompensados por tal comportamento, então a pressão é menor, é claro, para que crises de doenças ou problemas de saúde possam se tornar maneiras de obter atenção, status de favorito e recompensas. Os pais que estão cientes desses fatos podem começar a ajudar seus filhos desde cedo, perguntando-lhes simplesmente as razões da sua doença. Uma mãe pode dizer: você não precisa ter temperatura alta para evitar a escola, ou como forma de obter amor e atenção, pois eu te amo em todo caso. E se houver um problema na escola, podemos resolver juntos para que você não precise ficar doente. Mais uma vez, as razões, pois esse comportamento costuma ficar bem claro na mente da criança. Então, se os pais começam esse questionamento e essa tranquilização quando a criança está jovem, então o jovem aprenderá que, embora a doença possa ser usada para alcançar o resultado desejado, existem maneiras muito melhores e mais saudáveis de alcançar um resultado final e desejável. Alguns pais, infelizmente, usam a natureza da sugestão na maneira mais indesejada, de modo que muitas vezes se diz à criança que ela está doente, fraca ou excessivamente sensível e não tão robusta quanto outros jovens. Se esse tipo de comportamento continuar, a criança logo assumirá tais afirmações como verdadeiras e começará a agir de acordo com elas até que elas tornam-se verdade, demasiado reais na experiência cotidiana do jovem. 14/5/84. Uma boa saúde está intimamente relacionada, é claro, com crenças da família sobre o corpo. Se os pais acreditam que o corpo é de alguma forma um veículo inferior para o espírito, ou se eles simplesmente veem o corpo como não confiável ou fraco e vulnerável, então as crianças irão, de mais cedo, começar a considerar a boa saúde como uma raridade e aprender a aceitar a depressão, mau humor e dores no corpo e aprender a lidar com a depressão, com o mau humor e dores do corpo como sendo uma consequência natural e uma condição normal de vida. Se, por outro lado, os pais veem o corpo como um corpo saudável e confiável, um veículo de expressão e sentimento, então seus filhos parecerão em seus próprios corpos da mesma maneira. É muito importante que os pais expressam um carinho afetuoso um pelo outro e por suas crianças. Desta forma, a maioria dos filhos tem a certeza do amor dos pais e, portanto, não precisam recorrer à doença como forma de ganhar atenção ou testando o amor e a devoção dos pais. Não há razão natural para as crianças sentirem vergonha, referente a qualquer parte do corpo. Nenhuma parte do corpo deve ser falado em segredo ou em voz baixa. Cada criança deve ser informada de que seu corpo ou o corpo dela é um bem privado, precioso, entretanto, então que é fácil construir um sentimento desejável de privacidade corporal sem qualquer indício de vergonha ou culpa. Escusado será dizer que os pais devem segurar os corpos dos seus filhos, homens e mulheres, em igualdade de favores, de modo que um não seja considerado inferior ao outro. Cada criança deve ser educado o mais cedo possível pelos pais para que os jovens sejam repetidamente lembrados dos recursos naturais e das habilidades de cura do corpo. Os pais que estão bastante preocupados com a sua suscetibilidade das crianças em relação às doenças, muitas vezes exageram, enfatizando todos os tipos de esportes e projetos relacionados ao esporte, mas as crianças sentem os medos não expressos de seus pais, e eles tentam tranquilizar seus pais através do alcance de metas elevadas ou mérito em programas esportivos. Não há área de pensamento ou crença que não aborde o tema da saúde de uma forma ou de outra. Portanto, ao longo deste livro, teremos dedicadas muitas ideias que podem, à primeira vista, parecer sem relação com o tema em questão. Mais uma vez, é uma boa ideia que Hubert se lembre das suas conexões entre sua ideia de seu corpo e sua relação com sua sexualidade e sua saúde. Isto irá ajudá-lo a descobrir as razões para a sua desconfiança no corpo, para que ele possa começar a sentir uma nova sensação de confiabilidade, desenvoltura e poderosas habilidades de cura para o seu corpo. 15/5/84. Ajudará consideravelmente se Hubert discutir sua desconfiança do corpo com você.
expressando assim esses sentimentos dentro da estrutura de vossos relacionamentos. Os sentimentos não devem ser tratados com desaprovação, pois é claro, porque Hubert desaprova tais sentimentos que muitas vezes os mantém escondidos. Expressados dessa maneira, eles podem de fato provocar lágrimas da parte de Hubert e talvez da sua também. Hubert deveria realmente abordar esses sentimentos com simpatia, explicando-lhes de onde vieram. Isso permite às emoções alguma resolução clara. Ele pode até se referir a esses sentimentos de desconfiança como uma parte querida e assustada de si mesmo, e então novamente abordar essa parte do eu com simpatia, dizendo-lhe por que não precisa mais ser assustado, e enfatizando vocal e emocionalmente o fato de que a parte assustada do eu não precisa mais de defesas, mas agora pode permitir a expressão livre e natural de si mesmo. Estas sugestões, levadas a sério, podem ser de mais do que considerável valor. Diga a Hubert que começarei a editar o livro novamente na nossa próxima reunião, na nossa próxima sessão, incluindo o material sobre ele estar cada vez melhor. Desejo a vocês uma boa tarde. 15/5/84. Já mencionei antes que brincar é essencial para o crescimento e desenvolvimento. As crianças aprendem através da representação. Elas imaginam estar em todos os tipos de situações. Elas se veem em situações perigosas e, em seguida, evocam seus próprios métodos de escapar dela. Elas experimentam os papéis de outros membros da família, imaginam-se eles mesmos pobres, ricos, velhos e jovens, homens e mulheres. Isso permite às crianças uma sensação de liberdade, independência e poder ao se verem agindo com força em todos os tipos de situações. Escusado será dizer que o jogo físico ajuda automaticamente a desenvolver o corpo de suas capacidades. Para uma criança, brincar e trabalhar são muitas vezes a mesma coisa, e os pais podem utilizar jogos imaginativos como forma de reforçar ideias de saúde e vitalidade. Quando uma criança está mal-humorada ou tem dor de cabeça ou outro distúrbio que não parece ser grave, os pais podem utilizar essa ideia. Faça a criança imaginar que você está dando-lhe uma pílula cada vez melhor. Faça a criança abrir a boca enquanto você coloca a pílula imaginária em sua língua, ou faça a criança imaginar pegar o comprimido e colocá-lo na boca. Então, dê à criança um copo de água para engolir a pílula, ou peça à criança que pegue a água para si mesma. Então, peça à criança que cante, dizendo 3 vezes: tomei uma pílula, estou cada vez melhor. Então, em breve, sentirei-me cada vez melhor comigo mesma. Quanto mais cedo esse jogo for iniciado, melhor é a medida que a criança envelhece. Você pode explicar que muitas vezes uma pílula imaginária funciona bastante também, se não for melhor até do que uma verdadeira. Isso não significa que estou pedindo aos pais que substituam o remédio para o verdadeiro remédio, embora na verdade, repito, possa ser igualmente eficaz. Na sua sociedade, contudo, seria quase impossível conviver com a medicina ou a ciência médica. Embora eu queira enfatizar esse ponto, também quero lembrá-lo que inata e idealmente o corpo está bastante equipado para curar a si mesmo e certamente para curar sua própria dor de cabeça momentânea. Você teria para substituir um sistema de aprendizagem totalmente diferente no seu presente estágio, para o corpo mostrar seus verdadeiros potenciais e habilidades de cura. Em outros casos de doença de uma criança, faça brincar o jogo da cura, no qual ele ou ela imagina estar completamente saudável novamente, ao ar livre e brincando, ou faça com que o jovem tenha imaginando ter-se uma conversa com um amigo, descrevendo a doença como passada, como ela já foi embora. A brincadeira também poderia ser usada até mesmo em lares de idosos, pois poderiam reviver sentimentos de espontaneidade e dar à mente consciente um descanso das suas preocupações. Muitos povos antigos e chamados primitivos utilizam a brincadeira, o drama, é claro, por seus valores curativos, muitas vezes por seus efeitos foram tão terapêuticos quanto a ciência médica. Se seu filho acredita que uma determinada doença é causada por um vírus, então sugira um jogo em que o jovem imagina que o vírus é um pequeno inseto, que ele ou ela afugenta triunfantemente com uma vassoura ou varre-o para a porta fora. Uma vez que a criança tem a ideia, o jovem muitas vezes fará
fará e criará o seu próprio jogo. Isso será muito benéfico. Em vez de tais procedimentos, as crianças são frequentemente ensinadas a acreditar que qualquer situação ou doença ou perigo irá piorar e que o mínimo será encontrada uma solução desejável e não mais a desejável. Por tais jogos mentais, no entanto, enfatizo a solução desejável. As crianças podem aprender desde cedo a utilizar sua imaginação e suas mentes de uma maneira muito mais benéfica. Uma das ideias mais desastrosas é a crença de que a doença é enviada como um castigo de Deus. Infelizmente, tal crença é promovida por muitas religiões. Crianças que querem ser boas, portanto, podem infelizmente lutar por problemas de saúde, na crença de que é um sinal da atenção de Deus. Ser punido por Deus é muitas vezes visto como preferível a ser ignorado por Ele. Os adultos que têm tais opiniões involuntariamente muitas vezes deixam os seus filhos em uma vida de turbulência e depressão. Em todos os casos de doença, os jogos ou brincadeiras devem ser incentivados sempre que possíveis e de qualquer forma. Muitas religiões ditatoriais claramente recusam-se a permitir que suas congregações se entreguem a qualquer tipo de brincadeiras e desaprovam como sendo pecaminosas. Jogos de cartas e jogos familiares, como o jogo da vida, ou Monopoly, são práticas excelentes e jogam de qualquer forma com a iniciativa e espontaneidade e promovem a cura e a paz de espírito. Algum comportamento lúdico por parte de Hubert seria de considerável importância e benefícios. Isso seria ainda melhor se vocês dois pudessem entrar em algum tipo de brincadeira juntos, mesmo que apenas envolvidos em jogos mentais, jogos sem propósitos específicos, exceto a diversão. Se você gostou deste e dos demais materiais de nosso canal, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, o YouTube entenderá que o assunto tem relevância e você estará ajudando para que mais pessoas recebam seu conteúdo.